Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre um pequeno resumo a respeito da segunda carta de João, uma cartinha pequenininha e também trazendo um estudo importante que tem nela para nós hoje. O trechinho, são alguns versículos, especificamente 13 versículos, bem pequenos. A segunda carta de João foi escrita, obviamente, depois, da primeira, e parece ser mais uma memória e um resumo a respeito daquilo que João já tinha escrito à igreja, falando a respeito do gnosticismo. Se você não assistiu os vídeos sobre 1 João, assista, que são muito legais, e eu falo muito sobre gnosticismo, a influência do gnosticismo em geral, a teoria de que o conhecimento liberta o homem e conecta o homem, faz com que o homem seja salvo e conecta o homem com Deus. E eles negavam que Jesus tivesse um corpo. E, obviamente, João, então, está condenando esse ensino dentro da igreja, dizendo para a igreja, para os irmãos das comunidades na Ásia Menor e outros lugares também, de que isso era uma grande bobagem. Jesus veio em corpo para que o sacrifício dele, vicário, nos trouxesse perdão dos pecados, purificação dos nossos erros e, a partir disso, então, nos justificasse, como um sacrifício propiciatório, para que, de fato, assim, então, o cumprimento da promessa de redenção e de salvação nos alcançasse. Então ele mesmo vai dizer nessa pequena cartinha duas verdades fundamentais. Ele diz que não devemos nem andar, ele diz, nem andem, nem fiquem perto daqueles que negam o corpo de Jesus, porque negando o corpo de Jesus, negam também o sacrifício vicário, e aí a missão de Jesus como Senhor e Salvador cai por terra. Então isso não é o evangelho que ele ensinou, como ele mesmo vai dizer, que eu passei a vocês, que vocês aprenderam, e que vocês, filhinhos, ele vai dizer, vocês têm firmado, muitos têm vivido firmados nesse ensino, isso é uma grande bênção, me alegro, ele vai dizer, mas aqueles que não acreditam nisso e que acham que Jesus foi um aeon, expliquei lá em 1 João, um espírito que veio da divindade e só manifestou sabedorias e entendimento à raça humana, esses estão perdidos e seguindo doutrinas do diabo. Também isso foi explicado, está sendo explicado novamente como uma memória na segunda carta de João, e foi explicado muito, tem até um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, sobre as falsas profecias também lá em 1 João, tá bom? Então João fala sobre esse ponto primeiro, sobre a importância de viver firmados na verdade de Cristo Jesus, como Deus e homem na mesma pessoa, para que a sua missão de Salvador fosse de fato importante para nós. O segundo ponto da segunda carta de João, é que João fala que nós devemos continuar vivendo no mandamento que Jesus Cristo nos deu, que é amar uns aos outros. O amor traduz, de fato, se nós entendemos a mensagem de Cristo e se nós, de fato, temos parte com Ele. Porque para ter parte com Deus e parte com Jesus, temos que amar ao próximo. É isso que ele vai dizer lá em 1 João capítulo 4. Como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você está vendo? Então essa relação que João traz é uma relação de necessidade do verdadeiro cristão de viver. Essa é a prática de vida de um cristão, amar ao próximo. E então isso embasa o pequeno resumo que ele faz, é quase que um resumo da primeira carta, para essas comunidades especificamente que sofriam já perseguição no mundo romano. Isso se justifica porque João escreve que ele era o presbúteros, é isso que está escrito lá no grego, a senhora eleita, a eclectus, ou seja, por que ele escreve a senhora eleita e não a igreja e identifica essa igreja? Porque possivelmente a igreja sofrendo perseguição, qualquer nomenclatura específica a respeito de comunidades ou nomes próprios, ele vai até colocar um nome próprio na terceira carta, mas nessa segunda ele tenta ser um pouco mais simbólico, com relação àquilo que ele está escrevendo, por causa justamente dessas questões das igrejas serem perseguidas. Vale lembrar que o mundo romano estava perseguindo o judaísmo e qualquer corrente que derivasse do judaísmo. No ano 70, Jerusalém foi destruída por Roma, então todas essas questões afligiam o mundo romano e afligiam os cristãos nesse período, e acreditamos que é por isso que João, nesse caso, está usando essas metáforas aí de
presbúteros, ou seja, o presbítero, também chamado de ancião, a senhora eleita, ou seja, a igreja de Cristo, né? Aqueles que foram eleitos e comprados pelo sangue de Jesus. É legal de falar sobre essa questão dos eleitos segundo a fé, segundo Cristo, porque isso confirma também muitas afirmações de Paulo com relação de que pela fé em Cristo Jesus nós fazemos parte de uma comunidade, a comunidade dos eleitos, né? Daqueles que foram escolhidos de alguma forma para estar com Deus. Isso é bem legal, isso é uma afirmação de misericórdia e de graça de Deus, como ele mesmo vai dizer na segunda carta. Eu queria deixar para você hoje, como reflexão, é que João se identifica como presbúteros no grego, e isso pode ter duas interpretações. Muitas Bíblias vai trazer essa palavra como ancião. É interessante que até por ele se identificar como presbítero, especificamente na segunda carta, muitos teólogos, muitos pais da igreja dos primeiros séculos, os primeiros teólogos, né, que surgiram discutindo um pouco a respeito da fé cristã e do cânon do Novo Testamento, como eu falei lá no vídeo de introdução de 1 João, eles questionaram a autoria da segunda carta de João, dizendo que João não era João. O João que escreveu a segunda carta não é João que escreveu a primeira e que escreveu os evangelhos, porque ele se intitula presbítero e pode ser que esse presbítero seja outra pessoa. É importante a gente entender que o presbítero é quem tem o presbitério. Isso tem uma conotação gentílica, tá bom? Os presbúteros nas comunidades não judaicas eram presidentes de agremiações e fraternidades em geral. Toda vez que tinha um grupo de pessoas unidas e com um propósito específico, era eleito um presbúteros. Esse presbúteros era uma espécie de presidente. No caso de instituições, de fraternidades e agremiações, cumpria um papel muito administrativo. Na igreja já é um papel de liderança eclesiástica. E é interessante que quando ele fala presbúteros, também dá a conotação de alguém como um ancião, como alguém de idade. Porque na cultura antiga, a pessoa, quando ela tinha mais idade, diferente da nossa cultura, infelizmente, moderna, a pessoa, quando ela tinha mais idade, julgava-se que ela havia alcançado uma maturidade com relação à vida cristã e uma maturidade de vida e de experiências. E ele, então, por causa disso, fazia parte das lideranças ou da liderança da comunidade. Você vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento. As tribos geralmente eram dirigidas pelas pessoas mais velhas, pelos seus patriarcas em geral. As pessoas de maior idade eram geralmente as referências morais e até de juízo entre as tribos de Israel, e também isso fica evidente em outros povos também, segundo Champlin na sua enciclopédia. Povos antigos também utilizavam dos anciãos como pessoas, como conselheiros para a vida e até para as monarquias, para os grandes impérios. E no Novo Testamento, essa função judaica de liderança, por causa da maturidade, da idade, isso adentrou na igreja. Hoje, e também naquela época, não como um ofício, apesar de ancião, no Novo Testamento, tem uma conotação quase que direta com presbúteros, né? Ou seja, um líder congregacional. Hoje a gente chamaria isso de pastor, mas não necessariamente um pastor é um ancião, né? Mas no tempo bíblico, o ancião ele tinha um papel importantíssimo de maturidade de fé. Era importante ele ser um pai da fé, era importante ele ter maturidade espiritual, porque como não havia pastores treinados, não havia seminários, e aqueles que andaram com Jesus já no período de João, muitos já haviam morrido, e o restante, o remanescente que sobrou, eram muito poucos, e o que mais percorria, os homens que percorriam a igreja, eram aqueles que andaram e assistiram os apóstolos de Jesus. Esses homens foram importantíssimos, como líderes de comunidades e de igrejas, como pastores, como bispos, como presidentes, como os líderes espirituais de congregações, cuidando da fé dos irmãos. E é interessante que João, quando ele escreve a sua segunda carta, ele se identifica como um presbítero, como alguém que tem idade e capacidade para ensinar a igreja. E isso é muito legal, e essa reflexão
fica para nós a importância da terceira idade na comunidade cristã, na comunidade de base de onde você está. Na nossa cultura moderna, o idoso, a pessoa mais velha, ela é meio deixada de lado, principalmente em questões tecnológicas, né? O avanço tecnológico, os smartphones, a internet, faz muitas vezes a terceira idade ficar um pouco obsoleta com relação à falta de prática e falta de costume, né? Não teve em sua vida, em sua história de vida, a ligação com a tecnologia como a gente tem hoje. Mas a experiência de vida é que é importante na comunidade cristã, né? Apesar de que no nosso mundo tudo muda muito rápido e muitas vezes as coisas que foram construídas pelos idosos há 30, 40 anos atrás, hoje, parece ser totalmente irrelevante, a experiência humana é o que fala mais alto no reino de Deus. E a gente precisa muito que a terceira idade, você que já é vô, você que já é pai, né, na fé. Eu já estava lendo um comentário de um pastor que falou que ele viu um neto na fé, né? Era alguém convertido daquele que ele pregou o evangelho e se converteu. Então, a gente precisa muito dessas referências de homens e mulheres que com maturidade de vida e com maturidade espiritual possam ser conselheiros na igreja. Essa era a função de João. O presbítero, como ele cita, era alguém dotado da capacidade de liderar a igreja, mas também como um ancião, sabe? Um presbítero, ou seja, alguém que foi dado a ele a condição de liderar. Isso era muito comum na época aos mais velhos. Então, isso mostra que João, nesse período que ele escreve a sua carta, ele já era uma pessoa mais velha, escrevendo para comunidades como filhinhos, ou seja, como pessoas da qual ele pregou, que ele viu nascer, que ele viu crescer na fé. É isso que João está dizendo, é com esse amor que João está aconselhando a igreja. E essa é a função da terceira idade, esse é o maior legado que você, avô, que você é pai espiritual, na sua comunidade, você pode deixar para a sua comunidade. A referência de vida cristã, o conselho que você pode dar de vida e de espiritualidade às novas gerações, para que elas permaneçam firmadas no propósito de servir a Deus, principalmente no mundo que tão tecnológico e com tanta informação, tem sido muito mais fácil os jovens, os adolescentes e até as nossas crianças se desviarem da fé do que criarem justamente esses anos de maturidade espiritual e de vida com Deus. Então é importante que você entenda que por mais que o seu físico não ajude, né, por mais que a sua mente já não seja mais aquela mente, não é, que lembra das coisas, você vive dizendo estou esquecido, por mais que realmente intempéries com a idade, com a velhice nos alcance, existe uma importância muito grande que você, já na terceira idade, existe uma importância muito grande no seu serviço com relação à comunidade. Você é uma grande bênção. Então continue firmado no propósito de continuar caminhando com Deus. Não dobre ou não abandone os valores de Cristo. Tenha sempre uma postura de fé e de conduta cristã. Seja sempre verdadeiro com seus filhos e netos. Seja sempre conselheiro daqueles que estão à sua volta, falando a verdade. Não permita ou não passe a mão na cabeça dos filhos ou dos netos quando eles fazem coisas erradas. Diga para eles a respeito do amor de Deus, corrija-os, exorte-os, porque é justamente a sua integridade, a sua varonilidade, ou seja, não é a sua retidão moral, os seus princípios sendo vividos e colocados em prática, que serão um norte e uma âncora para os mais novos. A gente acha que isso não tem valor e significado, mas isso tem um significado tremendo nas comunidades. E você sim, terceira idade, vivendo com Deus e cumprindo os planos e propósitos de Deus, agora não mais como força de trabalho, talvez pela limitação física, mas pela capacidade, pela vida e pela experiência de aconselhar o mais novo, você tem um papel fundamental no corpo de Cristo, de edificar, de encorajar, de persuadir e de motivar pessoas mais novas a caminhar com Jesus. Então essa função ela é imprescindível, essa é a função de João, essa é a função que você precisa exercer mais do que qualquer outra. Como a igreja cristã precisa de conselheiros espirituais que vivam com Deus e que carreguem
né, na sua vida, uma bagagem de vida cristã e de experiências cristãs na sua vida. Deus conta com você. Terceira idade, pode ser 90 anos, pode ser 100 anos, mas Deus conta com a sua experiência, com a sua fé, com os seus anos de caminhada cristã, para ser um norte, uma âncora e um alguém que vai auxiliar a vida dos mais novos na fé. É isso que Deus deseja para a sua igreja e com a maturidade da vida que Deus permitiu que você chegasse. Deus abençoe a sua vida e que você mostre esse vídeo para as pessoas da terceira idade da sua igreja. Mostre para elas que Deus tem propósitos maravilhosos e os principais, o principal, lógico que a terceira idade pode fazer tudo, mas o principal é você testemunhar dos anos e daquilo que Deus fez na sua história e motivar as pessoas a também terem também na sua vida suas vidas escritas pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.